Você montou o seu empreendimento, você tem o seu próprio negócio. Pois bem, isso é um caminho de muitas pessoas. Tá? Provavelmente alguém que tenha muitos sonhos, eu estou imaginando aí há pessoas que talvez tenham na faixa dos seus 30 anos, referência, mas pode ter mais, pode ter menos. Quando a gente monta o próprio negócio, algumas coisas são importantes a gente refletir sobre esse momento. Eu já vou direto naquilo que eu considero que é aquilo que deve basicamente mais incomodar o empreendedor, que é a pessoa que monta um negócio, né? Então, vamos chamá-lo de empreendedor, é o fato de o resultado. Cadê o resultado? Porque, em princípio, para quem nunca teve negócios, os resultados parece que basta fazer tudo certinho que o resultado vai aparecer. Isso é uma meia-verdade. Isso é uma meia-verdade, não é tão simples assim. Tá? Então, acredito que quando eu montei meus primeiros negócios, eu lembro que alguém já falava, olha, vai devagar e aguarda que vai demorar um tempo. A tal da maturidade do negócio, né? Eu nunca imaginei que tivesse essas coisas, mas pois bem, eu tive algumas pessoas que me aconselharam e eu também ia atrás. Eu não ficava, eu ia atrás. Coisas do tipo, olha, não deu lucro, tá empatando, trabalho demais, tenho que tomar muitas decisões, eu não sei nem como é que faz para tomar certas decisões. Pois bem, então eu acredito que isso passa, e principalmente a falta de resultado. Trabalhar demais e não ter resultado. Tá? Quando eu criei o curso, é o curso que eu estou em fase de construção, negociante 10K, ou seja, ensinar você a produzir uma renda de 10 mil por mês. E também quando eu escrevi o meu livro, Superação 1 a cada 5, eu considerei algumas coisas. A bem da verdade, eu peguei sete dores dos empreendedores. E eu identifiquei essas dores, analisei uma forma de superar essas dores e escrevi. A primeira coisa que eu fiz, que é para criar conexão, tanto do ponto de vista do livro quanto do meu curso, não existe conexão maior do que a procedência. O que é a procedência? Quem que é esse cara que está querendo me ensinar? Certo? Então, é mais ou menos o seguinte, será que ele já ganha 10 mil reais por mês de renda? Entendeu? Tem alguma coisa errada nisso? Não, é assim que funciona. Quando eu vou fazer alguma coisa, a primeira coisa que me passa pela cabeça é imediato. Quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Tá? O que ela fez, o que ela conseguiu? A bem da verdade, isso é uma forma, no meu entendimento, de criar conexão. Criar conexão. É tipo assim, é você que não me conhecia, então você percebe que poderia dar um voto de confiança para aquilo que eu tenho para te falar. Certo? Não quer dizer que também você já vai acreditar, e não é assim que funciona, porque eu também sou assim. Mas já cria uma conexão. Quando eu era bem jovem, eu imaginava de pegar e ter um emprego e com esse emprego poder conseguir comprar uma casa financiada, um carro financiado e vamos chamar de viver feliz para sempre. Eu nunca imaginava que um dia eu fosse empreendedor, mas teve algumas coisas que foram acontecendo que esse caminho foi ficando mais claro. Uma das coisas que aconteceu foi quando eu fui trabalhar numa instituição bancária, eu percebi que só tinha gente jovem. E nós ficamos velhos. E eu fiquei analisando o seguinte, poxa, mas quando a pessoa tem um próprio negócio, é ela que decide. É ela que decide até quando ela vai trabalhar e quando ela quer parar de trabalhar. Por conta disso, com 17 dias que eu estava na agência, nessa instituição bancária, eu não quis mais continuar, eu saí. Eu conto também no meu livro, que é uma forma até de criar conexão, porque tem muitas pessoas que uma das coisas que acontece também é o seguinte, como é que eu vou montar negócio se eu não tenho dinheiro? Tá?
a nossa cabeça ela é cheia de obstáculos. A gente cria obstáculos. E não tem nada de errado, é assim. Com todo mundo é assim. Alguns, por terem melhor orientação, vão quebrando esses obstáculos. Estou te contando isso porque, por exemplo, o meu primeiro emprego, eu comprei uma bicicleta e paguei ela depois de 30 dias. A magrela. Na época, eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta. Pois bem, então, quando vem com esse obstáculo, porque meu empreendimento, se eu tivesse dinheiro, olha, às vezes até se não tiver dinheiro até é bom, porque às vezes você não está preparado, faz dívida e depois, o que eu conheço de pessoas que acumulou dívida e depois não por conta do negócio, mas por conta da dívida que não tem nada diretamente a ver com o negócio. Isso acabou inviabilizando. Às vezes o empreendimento era bom, porque tipo assim, a pessoa não deu certo, mas teve outro que deu certo no mesmo ramo, entendeu? Então, na verdade, foi outros fatores que levaram àquele problema. Então, quando eu conto a história da bicicleta, é mais ou menos o seguinte, cara, então, quer dizer, se alguém que não tinha nem bicicleta pagou com 30 dias, depois conseguiu empreender, você vem agora me dizer que você... e colocar aquele punhado de obstáculos que é natural. Por que a gente coloca obstáculo? Porque a gente não conhece. Então, por que a gente coloca obstáculo? É uma forma de proteção. É uma forma de colocar um pé atrás e dizer, não, então eu não vou fazer certas coisas porque isso pode dar errado. Tá? Eu entendo perfeitamente isso. Mas então você está escutando alguém que também não tinha dinheiro e que empreendeu. Eu montei 3 empresas. Ao longo de 20 anos, eu tive essas 3 empresas. Tá? E depois, por uma opção pessoal, eu preferi trabalhar com consultoria. Eu preferi ficar estudando, que eu sempre gostei muito de ler, de analisar e de escrever, né? Até que de escrever não, eu faço meio que... eu gosto muito de ler e de escutar os outros, né? Mas aí faz parte do projeto ter que escrever também. E eu faço, tá? Eu faço, tipo assim, por questão de ofício, eu sei que eu preciso fazer isso. Depois que está escrito é fantástico. Depois que está escrito, aí... depois que a onça está morta, né? Então aí a gente pega e fica satisfeito com aquilo que a gente fez. Pois bem, então na hora que eu falo para você tipo assim, quando eu podia estar trabalhando, podia ter feito uma carreira na instituição bancária, mas não é aquilo que meu coração não cantava e eu peguei e percebi também que não era aquilo que eu queria. Paguei a bicicleta minha, depois eu trabalhei um tempo, pois bem, por conta de ministrar aula, de ser um bom professor de biologia, eu dava aula em escola particular para pagar a minha faculdade, foi aí que apareceu a minha primeira oportunidade de empreender. Foi quando nós montamos uma escola particular, e essa escola particular, ela já nasceu grande. Por que ela já nasceu grande? Porque as pessoas que estavam na escola particular, foi uma sociedade, eram pessoas muito conhecidas e já tinham nome como bons professores, como excelentes professores. E esses professores reuniram e montaram a própria escola particular. Eu nunca tinha imaginado de ser dono, mas aí, por conta dessa situação, eu passei a ser dono. Inclusive, depois que nós montamos a empresa, que ela se estruturou, que ela mostrou, tipo assim, evidências de que ia se estruturar, tinha que ter alguém para tomar conta do financeiro. E na época ninguém queria, até porque todos eram professores, já tinham as suas qualificações. É como se já tivesse definido o que quer da vida, né? Não, eu quero fazer aquilo que eu aprendi a fazer. No meu caso, quando eu percebi que ninguém queria, então eu me ofereci para tomar conta do dinheiro da empresa. Tá? O certo é que eu fiquei 20 anos fazendo isso. Então, alguém que não tinha, naquele momento ainda, formação para aquela área, eu fui aprendendo, na verdade, os próprios contadores que eu contratava depois para fazer contabilidade gerencial da nossa empresa, ele foi me ensinando. Ele foi me ensinando como é que eu fazia para controlar a empresa, inclusive para acompanhar o raciocínio dele, só que de uma forma diferente. Ele entendia o financeiro por uma questão contábil e eu entendia o financeiro por uma questão empreendedora. É como se eu olhasse o seguinte, eu olhava uma peça contábil, um documento, uma demonstração de resultado, um balanço patrimonial, ele olhava segundo um critério
de contador. E eu olhava para a mesma coisa segundo o critério de empreendedor. Eu estava querendo saber se estava dando lucro e o que, que a gente ia fazer, como é que a gente ia expandir. Entendeu? A gente olha para a mesma coisa, mas com olhares e tirando informações diferentes. Tá? Quando eu olhava aquilo ali, eu olhava o resultado do trabalho nosso. Eu estava, de certa forma, avaliando se o nosso trabalho estava sendo bem sucedido ou mal sucedido. Eu tirava essas informações daquilo. E ele já fazia um outro aspecto, ele analisava mais aspectos técnicos, né? E até, tipo assim, bem sofisticado, até na época eu fazia uma das empresas, ela era até bastante sofisticada, porque durante 10 anos que eu faço consultoria, das empresas que eu já atendi, aquela que tinha maior estrutura financeira era a que eu fazia parte, que fazia balanço patrimonial mensalmente, fora as outras peças contábeis, né? E eu tirava informação disso. Pois bem, o certo é o seguinte, é que depois desses 20 anos, tendo 3 empresas, uma escola, depois eu montei loja, fábrica de ração, e eu fiquei nessas 3 empresas, e mais depois de um certo tempo também, passamos também para a área rural. Começamos a produzir bovino em sistema de semi-confinamento. Isso foram 20 anos. Depois 10 anos de consultoria e instrutoria. E aí eu resolvi o quê? Resolvi colocar no papel, fazer o download da minha cabeça. Tá? Então, na hora que você vê um livro escrito, ou na hora que você vê um curso, o fato de existir alguém que passou pelo que você passou, que teve as mesmas dores, que esteve na mesma situação que você, isso cria uma conexão muito forte. Por quê? Porque nós somos iguais. Concorda? Nós somos iguais. Eu sou exatamente igual a você. A única diferença nossa é um lapso de tempo, que eu já passei por isso, vocês estão passando agora, e eu estou fazendo o quê? Eu estou produzindo algumas recomendações para você, alguns atalhos, para que você possa ter uma caminhada melhor do que a minha até, melhor do que a minha. Então, como é que a gente faz isso? Existe um jeito certo de fazer as coisas. E o jeito certo você aprende depois que, infelizmente, às vezes, né, não tem a informação, mas a maioria das empresas, elas têm muitas dificuldades, mas eles têm um jeito errado de trabalhar. A gente poderia analisar vários aspectos do jeito errado de trabalhar. Eu considero que talvez o jeito errado de trabalhar, vou pegar um para você entender, tá? Aqui o nosso assunto aqui é muito mais de despertar do que fazer outra coisa, por exemplo, colocar excesso de controles e não ter tempo nem para interpretar aqueles controles e não colocar exatamente um controle que controle quase todos os resultados da sua empresa. Entendeu? É você ter uma referência e essa referência ela consegue te contar tudo o que acontece na maioria dos resultados da sua empresa. E você não preocupa com tostão, mas preocupa com 1 milhão. Preocupa com 1 milhão, preocupa com todo, com o contexto e não com os detalhes. E fica muito atento e muito mais esperto em relação àquilo que acontece na sua empresa. O que é o jeito errado? O jeito errado é que às vezes não tem nenhum controle e quando tem controles que ficam feitos pelas metades e não controla aquilo que deveria. E veja bem, quando eu falo isso, você pode, até eu te desafio a fazer uma reflexão. Você pode até encontrar empresas que não cresceram sendo bem controladas. Agora, se a empresa cresceu, é certeza que teve controle. E se ela cresceu e você encontra um empresário que ele não está estressado, que ele não está exageradamente cheio de atividades, se envolveu e praticamente perdeu parte da vida por conta disso, provavelmente ele tem controles muito eficientes. Não deve ter muitos. Ele deve ter alguns controles que ele faz e que ele consegue ter a empresa na mão, por conta dos resultados que ele controla muito com pouco. Então, eu costumo até brincar o seguinte, tem pessoas que não conhecem o que é um objetivo, um indicador e uma meta, né? O que você quer da sua empresa? Tem gente que não sabe nem que existe isso. Tem alguns que sabem, mas não usa, tá? Tem alguns que sabem e usa, mas usa de um jeito errado. E tem alguns que usam muito bem.
Se você vê uma empresa bem sucedida, você pode ter certeza, deve ter um objetivo definido, um indicador e uma meta. Então, é o jeito, veja bem que eu já te mostrei o que é o jeito errado. O jeito errado é, por exemplo, fazer as coisas, certo? E o controle, às vezes, não, mas aí eu fico só fazendo controle. Não, se você, por exemplo, tiver lá com aquele punhado de controle, você não vai conseguir fazer mais nada. Mas tem alguns que dá certo. Então, uma das coisas que eu defendo no meu livro, no meu curso, é o seguinte: tem um jeito de controlar que com pouco você faz muito. Uma outra coisa que eu falo também é o seguinte: a empresa tem que fazer o difícil ficar fácil. O que é o difícil? É controlar a empresa. Como é que eu faço para fazer o difícil ficar fácil? Tá? Muito simples. É só você fazer o fácil ficar difícil. Como é que é isso? Como é que é isso? É o seguinte: é muito fácil você, na sua empresa, só porque ela é pequenininha, vender as coisas, não anotar. Ela não vira informação. Ela não vira informação que te dá uma maior precisão para você fazer as coisas. É mais ou menos o seguinte: você passa o mês inteiro trabalhando, chega no final do mês, você não sabe o que aconteceu, você não anotou quase nada, ou anotou de maneira errada, ou anotou segundo um critério que não produz informações de valor para você. Então, e aí o que aconteceu? Praticamente você perdeu seu tempo, tá? E você não sabe o que está acontecendo. Tá? Então, na hora que você passa a fazer um controle segundo um critério, que você faz aquilo que seria difícil ficar mais fácil, que chega o fechamento, normalmente eu recomendo mês, e que você faz os detalhes ficarem um pouco mais, tipo assim, tem que ser anotado e tem que virar informação que vai te dar muita informação de valor no futuro. Essa informação vai virar algo que você consegue tirar informação dali de dentro, que consegue tirar o resultado daquele controle, vai permitir você utilizar aquilo para o benefício da sua empresa e de você mesmo. Pensando nisso, eu estou falando para você, eu fui criando alguns critérios: jeito errado, jeito certo. Isso eu fui fazendo, jeito errado e jeito certo. E eu peguei esses 30 anos e fiz o quê? Fiz o livro, fiz o curso, tá? Para você ter uma noção, o que eu passei para você um exemplo, né? Isso foi só um exemplo. Um exemplo de como é que é o jeito errado e de como é que é o jeito certo. E tem um detalhe que eu falo que é o seguinte: isso ainda pode ser amplificado. Por quê? Porque não depende tanto de dinheiro. Não depende tanto de dinheiro. Certo? Depende muito mais de uma proatividade, de uma decisão pessoal. Tem 7 dores que eu considero que são importantes e que eu coloquei numa sequência no meu livro. Vamos só analisar uns detalhes. Olha só. Imagina você fazer alguma coisa e não dá certo. Como é que você faz? Eu pego e faço um negócio, mas eu não sei se vai dar lucro, se não vai dar lucro. Então, como é que eu faço para que eu tenha noção se o negócio é bom ou se o negócio é ruim? Será que tem jeito para isso? Bem, se você analisar ao redor, você perceber alguns que estão indo melhor e outros pior, a gente poderia analisar o seguinte: por que essa pessoa está indo melhor e a outra está indo pior? Então é mais ou menos o seguinte: olha, ele está acertando mais do que outro que não está acertando tanto. Tem jeito? Sim, tem jeito. Eu coloquei no capítulo 1, tá? Esse jeito de fazer negócio, você pode começar a imaginar: já sei, eu tenho que ficar bom nas contas, eu tenho que ficar bom nisso, naquilo. Fala, não é não. Não é questão de muita conta. Aliás, você com as 4 operações, você faz coisas que você nem imagina. E outras coisas até você nem precisa conhecer muito bem, que hoje o computador faz para você, tá? E te entrega mastigado. Na verdade, essa primeira coisa, ver negócio ruim, ver negócio bom, é uma questão de hábitos e que está aqui dentro de você. Não tem nada a ver diretamente, porque alguém pode fazer as contas para você. Eu conheço muita gente que nem conta faz, contrata alguém para fazer as contas e faz negócio bom. E ele não fez, na verdade ele fez a reflexão, ele enxergou o negócio, segundo os hábitos, alguns hábitos, e ele tem esses hábitos bem desenvolvidos.
E todos organizados, sincronizados com esses hábitos, ele faz muita coisa. Então, o que eu fiz no capítulo 1? Eu peguei esses hábitos que eu considero que são importantes, que vai fazer você mudar a sua forma de pensar e não fazer negócio ruim, ou diminuir a frequência de negócio ruim, aumentar a frequência de negócio bom, tá? Eu coloquei no capítulo 1. Uma outra coisa que eu fiz, e é por isso que é importante você começar, olha só o que eu estou fazendo no meu livro. Eu começo contando a minha história que cria conexão, porque eu passei por isso. Depois eu coloco o capítulo 1, que você tem que ter uma forma de pensar diferenciada. Tá vendo? A lógica da coisa fica uma leitura agradável. Por quê? Porque você sabe que está falando aquilo que você precisa aprender. Eu estou exatamente mostrando para você o que mais é importante para a sua vida. Tá? Então esse primeiro capítulo ele tem essa característica, né? O negócio ruim, o negócio é bom, tá? Então você vai aprender, aplica esses hábitos aqui, que aí você vai ficar especialista em fazer isso, tá? Bem, uma outra dor das pessoas que empreendem é o seguinte: é por que tem gente que dá certo e por que tem gente que dá errado? Tá bom. Mas será que tem uma... Aí cada um procura uma fonte de explicação, e eu não vou entrar no mérito das fontes de explicação que aparecem. E aparecem tantas que tem umas que eu nunca fiquei sabendo e aparece agora também. E eu não vou entrar no mérito de por que cada um explica o sucesso e ou não de algumas pessoas. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu acho que isso é menos importante, tá? Mas o que eu te falo é o seguinte: existe alguns comportamentos que você vai encontrar nas pessoas que deram certo. E eu até desafio a fazer o contrário. Tem alguns comportamentos que para as pessoas que deram certo, você nunca vai deixar de encontrá-los. Entendeu o que eu estou falando? Não falta aquele comportamento. Essa pessoa ela tem um jeito, um comportamento, tá? Ela se comporta, a forma dela agir, ela faz de um jeito que pessoas que dão certo em negócio, ela sempre tem aqueles comportamentos, certo? E elas têm um conjunto de comportamento desenvolvido, e além de desenvolvido, ela tem a presença desses comportamentos e elas têm o equilíbrio desses comportamentos, onde eles não faltam. Isso faz o quê? Faz os negócios para essas pessoas eles renderem mais do que para outras pessoas que não têm esses comportamentos e que por conta da falta deles, elas, infelizmente, elas passam por dificuldade e às vezes os negócios não vão para frente. Daí você fala, mas então como é que faz? Pois é, mas é o que eu estou te falando, tá? Já imaginou depois que você está empreendendo não sei quantos anos, você descobre que se você tivesse tivesse essas informações que eu estou te falando, a sua vida poderia ter sido diferente? Entendeu? Então essa é uma dor. Tem muita gente que, por exemplo, desistiu de mexer com o negócio porque isso não é para mim. O que é isso não é para mim? É que ela, diante de ausência de alguns comportamentos ou pouco desenvolvimento ou equilíbrio entre eles, elas resolveram parar de empreender. O que a gente pode fazer? Talvez elas não tiveram a preparação, elas não tiveram alguém para orientar. E veja bem que até agora eu estou te falando coisas que são daqui, ó, da gente. Não estou falando nada. Não, qual que é o negócio que é bom? A gente escuta muito isso, né? E eu costumo até dizer o seguinte, olha, eu costumo até brincar e fazer o seguinte, eu faço uma matriz. Tem uma matriz, tipo assim, é como se fosse 4, né? Então, vamos pegar o seguinte, negócio ruim, dono do negócio ruim. Os dois ruins, é um péssimo negócio, porque é duas coisas que não vai dar certo. A pessoa, ela, tipo assim, não preparou e o negócio, ela é ruim, então tá ruim, tá? Por outro lado, você pode ter um negócio que ele tem potencial e tem uma pessoa que ela tá muito preparada, aí é um negócio bom. E você pode ter combinações, tá? O certo é que normalmente, eu já percebi que às vezes as pessoas falam assim, não, mas o que tá bom agora? Como se todo mundo tivesse preparado. Às vezes quem me pergunta está até devendo. E tem outro que não está devendo. Então veja bem que só na largada já está diferente. Tem um que está melhor do que o outro. Entendeu? Então tem um que está melhor do que o outro. O capítulo 2 ele fala desses comportamentos. Veja bem que o capítulo 2 também está falando de pessoa. Ele está falando da sua cabeça. Ele está falando da sua cabeça. O que eu tenho que ter
E o que eu tenho que desenvolver, o equilíbrio que eu tenho que produzir desses comportamentos. Esses comportamentos vão fazer uma diferença muito grande. Veja bem que até agora, olha só o que são as coisas. Eu estou falando de um livro que durante os 2 primeiros capítulos de 7, eles falam de hábitos e comportamento. É uma análise sua, tá? É uma análise sua. Até por coincidência, eu vou pegar aqui, Tá aqui. Então, os 2 primeiros capítulos falam sobre isso. Tá? Eu acho que foi muito bom porque é uma leitura gostosa, entendeu? É uma leitura gostosa. Você ficar ali analisando, poxa, será que eu tenho isso desenvolvido? Eu não tenho? Isso aqui é importante para mim, tá? Isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Então, aí tem isso aí, né? Então, é interessante você ter essa pegada.